prezadíssimos alunos, hoje a nossa conversa é sobre pontuação. Estamos na nossa aula de número 16 de nosso mini curso gratuito para o TJMMG Banca FUMARC. Nós vamos trabalhar hoje o item 11, mas nós ainda vamos abordar o item fonética. Ainda temos que trabalhar o item fonética. Eu já trabalhei com vocês a questão da pontuação voltada para a inerência de uma redação, para as particularidades de uma redação. Quais são os aspectos que a FUMARC mais gosta, do que ela mais se vale para analisar a correspondência da pontuação no interior do texto, para ver se o texto garantiu mecanismos de fluidez. Nossa pontuação hoje vai ser acordada, será trabalhada no aspecto de provas de múltipla escolha. Então, nós vamos enxergar quais são as relações que são subjacentes ao perfil da FUMARC no que diz respeito à pontuação múltipla escolha. Vem cá comigo, então. Então, nosso item 11, como eu disse a vocês, aí iremos trabalhar a relação de fonética. Trouxe aqui uma questão para que vocês possam visualizar alguns aspectos que são de suma relevância. Por exemplo, quando você faz uma cronologia de questões da FUMARC, no que diz respeito à pontuação, você vai observar que a banca adora fazer troca de sinais, que a banca adora perguntar, por exemplo, quais relações de sinal poderiam corresponder à substituição de vírgulas. Então, quais seriam os sinais semelhantes ao trabalho de uma vírgula no que diz respeito, né, à relação gramatical, tanto quanto à relação semântica. Uma outra forma da FUMARC trabalhar de forma muito pesada é quando ela pede elipse. Tem uma banca que adora trabalhar com elipse, vírgula, para enaltecer mecanismos de elipse. Em linha de frente, nós vamos sempre reconhecer vírgulas que irão servir à elipse de verbos. Então, no perfil FUMARC, vocês podem ter noção de três concepções que são em linha de frente, que são carro-chefe da FUMARC. Pontuação para que uma relação substitua a outra, garantindo o mesmo aspecto semântico, o mesmo aspecto gramatical. Pontuação no que diz respeito a trechos que a banca cobre a você se a pontuação foi manifestada de forma correta ou foi manifestada de forma errônea, e questões que a banca cobre muito a relação de elipse, principalmente no que diz respeito ao anseio verbal. Então vamos dar uma olhada nessa primeira questão. Questão 1, FUMARC. Acontece que era feia, garanto, feia de verdade. Os dois senhores, pavorosos. A vírgula separando senhores de pavorosos tem função de. Sempre que vocês puderem observar, olha, como que a elipse acontece nessas questões da FUMARC. Vocês vão observar de forma explícita a escrita de um membro e logo adiante, no lugar da vírgula, esse membro poderá ser manifestado novamente. Então, por exemplo, acontece que era feia, garanto, feia de verdade. Os dois senhores eram pavorosos. Sempre que vocês tiverem dúvida se houve processo de elipse ou não, preste atenção em primeiro lugar na base verbal, porque geralmente o que a FUMARC faz é entrar como carro-chefe em relação aos verbos. Então aqui, quando você pergunta qual é a função ali da vírgula, a função da vírgula é separar unidades, o que é em elipse, é evidenciar uma elipse na realidade. Ela veio e separou os dois corpos, mas com a intenção de provocar um preceito de elipse. Então, olha, chamar a atenção para os senhores, de forma alguma, uma vírgula irá chamar a atenção para um termo. É uma forma muito clara da FUMARC também trabalhar, mas preste atenção. Se porventura uma vírgula for lançada para chamar a atenção para algum termo, aquele termo ficará entre vírgulas. Entre vírgulas. Então, toda vírgula que é manifestada para dar ênfase a alguma coisa, para chamar a atenção para alguma parte textual, é uma vírgula que irá nortear um termo intercalado. Jamais você irá encontrar uma vírgula isolada com o objetivo de dar ênfase a algo. Não é medida enfática. Medida enfática é com par de vírgulas ou com sinais equivalentes à vírgula. Dois traços, parênteses, tá? Levando em consideração o seguinte: existem provas que a FUMARC pode perguntar a vocês de forma muito assim, sabe, esperta, se aqueles sinais, ao serem trocados por outros sinais, se eles darão evidência, irão chamar a atenção para o mesmo elemento
no qual foi separado por vírgula. Vamos aqui enxergar o seguinte, por exemplo, quando a FUMARC te pede a troca de sinais e ela fala assim, ó, se você tirar essas vírgulas e colocar traços, tanto as vírgulas quanto os traços, eles darão aquele mesmo elemento, o mesmo aspecto semântico, o mesmo trabalho, ele vai conseguir evidenciar da mesma forma e estrutura? Por se tratar de FUMARC, sim. Só para que vocês tenham uma noção. Se fosse, por exemplo, uma Conchuplan da vida, nós sabemos de forma muito clara que duas vírgulas, dois traços e parênteses, eles possuem equivalência na abordagem gramatical e na abordagem semântica. Mas cada banca tem uma natureza de análise, uma forma de enxergar as especificidades gramaticais. Se fosse uma banca como o Conchuplan, só para que vocês entendam, se fosse uma banca como o Conchuplan, quando você retira as vírgulas e coloca traços ou até mesmo parênteses, a Conchuplan fala que agora a evidência teria sido naquela unidade. FUMARC, isso não afeta. Então, para FUMARC, se uma palavra fica ao meio entre uma pontuação, não interessa se é vírgula, se é traço, se é parênteses, os sinais foram estabelecidos para dar ênfase à palavra que foi colocada ali no meio. Para Conchuplan é que varia. Se for emprego de vírgulas, você dá evidência ao que está do lado de fora. Se fosse emprego de travessões, de traços ou de parênteses, você daria ênfase ao que está no meio. FUMARC não faz isso. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque às vezes o aluno pode ter assistido alguma aula minha no que diz respeito à Conchuplan e tenta fazer um link com a FUMARC. Preste atenção que o perfil da FUMARC é muito específico mesmo, tá? Então essas vírgulas, elas têm equivalência a dois traços e aos parênteses de uma forma plena, repleta, tá? Seja no anseio gramatical ou no anseio semântico. Então, vírgula isolada não traz ênfase de forma alguma, não chama atenção para elemento nenhum. Chama a atenção mesmo coisa tentar dar ênfase. Vírgula isolada não faz. Dar evidência ao trecho. Se na análise de cima não é cabível, porque eu acabei de dizer a vocês que uma vírgula não serve para dar chamar atenção a nada, não serve para dar ênfase, então letra A e letra B já são eliminadas. Não se dá ênfase a nada com uma vírgula sozinho. FUMARC não entende assim, tá bom? Olha lá, indicar a omissão do verbo. Esse perfil aqui da letra A e da letra B corresponde, por exemplo, uma cisgran rio, uma fun rio. Aí daria sim. FUMARC não, tá? Só para que dá ênfase e chama atenção. Indicar a omissão do verbo. Perfeitamente. É o perfil FUMARC. Vírgula isolada, que você possa enxergar a escrita de uma unidade verbal e por um processo de inferência você leva essa unidade verbal e ela é cabível na situação à frente, é porque justamente aquela vírgula foi trabalhada para retirar, para estabelecer logo à frente o verbo aqui dentro. Claro que flexionado de acordo com a unidade como era, né? Então, olha, os dois senhores eram pavorosos. Então, ressaltar os defeitos dos senhores. Aqui, por analogia, ressaltar, não, dar ênfase, não, chamar atenção, não. Porque para FUMARC, uma vírgula isolada não faz nada disso. São sinônimos. Então, automaticamente você já elimina, porque ali seriam palavras que seriam âncora das unidades gramaticais. Então, para FUMARC, uma vírgula sozinha não faz nada disso. Então, já sei que por eliminação, eu vou marcar a letra o quê? C de casa, tá? Vamos passar aqui para uma outra questão para que vocês visualizem o perfil do FUMARC. O meu intuito é que vocês sempre façam o confronto, principalmente quando os candidatos são candidatos mais veteranos, já estudaram para algumas outras provas de concurso público. Geralmente as informações elas começam a se misturar, né, no caso. Mas de uma forma muito clara, o aluno tem que perceber que a FUMARC traz anseios diferentes, tá? Então vamos lá, caminhem aqui comigo, pessoal. 2. A pontuação está correta em... Então, é aquilo que eu disse a vocês. Ela pode perfeitamente trazer trechos, e aí, em meio a esses trechos, o mesmo trecho até, né? Podem ser trechos diferentes, mas geralmente o FUMARC traz o mesmo trecho para ela não ficar bem assim, sem saber o que ele faz ali dentro. Prestem atenção quando a FUMARC falar sobre a análise de vírgula dentro de trecho. Geralmente, o que a FUMARC faz é colocar uma vírgula de forma errônea pertinho da conjunção integrante, porque as pessoas confundem geralmente a classificação do que, conjunção integrante, com o que, pronome relativo. Mesmo que seja um que, pronome relativo, a vírgula, se for
trabalhada na unidade, porque vírgula de pronome relativo tem a ver com o tipo de sentido que você quer estabelecer. Quando você quer estabelecer um sentido explicativo, aí você joga a unidade com vírgulas, oração subordinada adjetiva com vírgula. Se você quer dar aquele tom restritivo, aí você retira a vírgula ali da unidade oracional. Só que é necessário saber o seguinte, mesmo que seja uma vírgula com o quê? Pronome relativo, essa vírgula ela é posta antes da entrada do quê? Nunca posterior ao quê? Não existe vírgula de quê colocada depois do quê. Não existe vírgula para trabalhar a conjunção integrante. Geralmente as pessoas, e a FUMARC explora isso muito, as pessoas elas levam para a condução da prova aquilo que elas fazem no dia a dia. Só que uma coisa é você dar ênfase às partes textuais de acordo com a sua fala. Outra coisa é a gramática permitir essas pausas que são provocadas na fala. A nossa fala não é a correspondência da escrita. Então, geralmente, nós falamos de um jeito, fazemos pausas, e essas pausas são pausas, às vezes, para dar ênfase às unidades, mas nem sempre a gramática permite o anseio de uma vírgula. Então, é prestar bastante atenção, porque cada pausa, quando é estabelecida na língua portuguesa, para que serve a vírgula? Para indicar pausa. Mas cada pausa que é estabelecida na língua portuguesa, se for respaldada pelas regras gramaticais, você irá observar que essas pausas elas são ordenadas de forma específica. Nunca é com a nossa intenção de falante, né? Nunca é de acordo com a nossa fala ou com a nossa vontade de parar, mas sim com permissões gramaticais. Então, dê uma olhada aqui, ó. Então, nós vamos enxergar aqui o que nós vamos marcar. Letra A, que era correta. Um estudo publicado em 2005, com base em dados da União Internacional. Até aqui, vamos enxergar o seguinte. Todas as vezes que vocês observarem um trecho, existem mecanismos aqui mais fáceis para vocês andarem mais rápido na prova. Todas as vezes que vocês observarem uma unidade colocada entre vírgulas, existe um par lá dentro de vírgulas, Jacira. Então, o necessário é que vocês peguem esse par, que seria aqui do com, né, pertinho de 2015, até a palavra internacional, e que vocês tampem essa unidade e sintam se existe liga do que ficou para trás com o que ficou à frente. É o caminho mais ideal quando você tem unidades que são intercaladas. Toda unidade, quando é colocada entre vírgulas, seja qual for a análise gramatical dela. Geralmente aqui o aluno tenta fazer a análise gramatical, a análise sintática dos elementos, para saber se a vírgula é cabível ou não. Quando é vírgula entre unidades, quando é uma vírgula para separar unidades, seja qual for a análise sintática dela. Aí é um aposto explicativo, é uma oração adjetiva explicativa, aí é um predicativo que ficou intercalado, não interessa o que é. Quando você coloca uma unidade entre vírgulas, você precisa compreender que essas vírgulas só foram viáveis porque se você retirar aquela unidade que ficou entre vírgulas, necessariamente tem que haver liga da unidade anterior com a unidade posterior. Caso essa liga não aconteça, algo errôneo está ali na pontuação. Alguma coisa errada aconteceu. Então, olha lá. Em um estudo publicado em 2015, com base em dados da União Internacional, tira isso aqui. Então, um estudo publicado em 2015 para conservação da natureza apontou que, vamos aqui enxergar, essa unidade anterior faz eixo e conexão com essa aqui. Um estudo publicado em 2015 para conservação da natureza, essas duas unidades elas fazem eixo. Mas o grande problema aqui à frente, apontou que olha o que eu tenho aqui de errado. Jacira, eu teria um par aqui também, olha. Uma unidade colocada entre vírgulas, nós vamos analisando ponto a ponto. Existe um primeiro trecho colocado entre vírgulas, então vamos gota a gota. Tampa esse trecho colocado entre vírgulas e vejo se deu liga do antes com o que foi depois. Deu, Jacira, deu liga do antes com o que foi depois. Agora existe uma outra unidade entre vírgulas, então o que eu posso fazer? Tampar todas essas unidades colocadas entre vírgulas e analisar o antes com o que ficou depois. Então, o estudo publicado em 2015 apontou o quê? Então, viu como é que deu certo? Essas unidades aqui que eu grifei de vermelhinho, elas estão certas colocadas entre vírgula, não há o menor problema em relação a elas. Por quê? Quando eu tampo aqui do início da intercalação até o final da intercalação, existe liga entre os elementos. O estudo publicado em 2015 apontou. Tranquilo. Agora, olha o processo errôneo. Não existe vírgula assim com o quê? Apontou isso. Vocês conseguem
observar comigo aqui que a unidade que vem à frente, como ela consegue ser trocada pelo pronome, ela tem uma natureza substantiva. Por quê? O pronome ele foi criado na língua portuguesa para substituir um substantivo, ou unidades substantivas. Então, quando eu troco toda essa unidade ali para frente e digo assim, ó, apontou isso, e esse isso entra de forma suave, de forma branda, fazendo realmente a substituição dos elementos à frente, eu vou entender que eu tenho uma oração substantiva. Não se coloca vírgula entre oração substantiva e oração principal, entre a oração subordinada substantiva e a oração principal. Por que não se coloca vírgula entre os elementos? Porque dentro do escopo de orações substantivas, uma parte vem para completar a unidade da outra. A oração subordinada substantiva, a finalidade dela é ser uma complementação do que foi falho na oração principal. Quando você chega e coloca uma vírgula, o que você teria feito ali seria separar as unidades gramaticais. A vírgula entra, provoca uma pausa, mas ela separa as unidades gramaticais. E se a unidade que veio à frente serve para complementar uma informação anterior, eu não posso colocar vírgula para separar. Então, se eu falo assim, ó, um estudo publicado em 2015 apontou, e paro por aqui, com certeza você, meu aluno, iria me perguntar, Jacira, tá, mas em que lugar está o restante dessa informação? Apontou o quê? Que informação iria completar essa sua unidade? O que você quer dizer? Apontou, mas apontou o quê? Não entendi. Concordo, porque fica faltando elemento para a unidade. Então, vamos aqui enxergar. Eu não posso, de forma alguma, apontou o quê? O espectro da extinção. Olha, jamais eu posso fazer isso aqui, porque vocês concordam à frente que essa palavra aqui, ó, o espectro da extinção, é necessariamente uma unidade que caminha em conjunto para complementar o verbo? Poderia colocar uma vírgula com o quê se houvesse uma informação à frente intercalada. Mas essa informação intercalada, quando você tira, ela não te faz falta, que é o que aconteceu aqui, que é o que aconteceu aqui. Como assim não te faz falta, né? Existe eixo entre a unidade anterior e a unidade posterior. Agora, a palavra aqui, ó, esse substantivo aqui à frente, ele complementa a informação do verbo. Apontou isso, apontou o quê? Que o espectro da extinção, olha lá, ameaça cerca, olha, outro erro. O espectro da extinção ameaça, ó o verbo aqui, olha. Concordo? Eu jamais posso colocar essa vírgula aqui, porque o sujeito desse verbo é toda essa unidade aqui, ó. Até a palavra extinção, sendo o núcleo introduzida aqui pelo artigo. Então, naturalmente, eu tenho essa vírgula errônea e essa vírgula errônea. Eu nem precisava continuar. A partir do momento que o aluno já identificou que essa vírgula aqui seria um processo errôneo, ele já teria que ir para uma outra opção. É acelerar o passo, né? Então, erradíssima, erradíssima, erradíssima. B, um estudo publicado em 2015, perfeito, né? Um emprego perfeito, porque você tem aqui uma vírgula, tranquilo, tal, com base, porque o que vem à frente vai ser um dado intercalado, não tem problema, nós já tínhamos analisado, concordo aqui em cima, ó. É a mesma situação com base em dados da União Internacional, concordo que é a mesma situação que nós já tínhamos analisado aqui, né? Ela replicou aqui embaixo, então perfeito. Para a conservação da natureza, então, olha, para a conservação da natureza, vírgula até aqui. Então, tanto essa unidade de vermelha, ela está intercalada, você já tinha visto comigo que ela está certa, porque quando eu a tampo, existe liga do antes com depois. E essa unidade aqui, que eu grifei também de vermelho, que é uma unidade subsequente, também é uma unidade correta entre vírgulas, porque quando eu retiro as duas, existe liga entre as unidades. Agora, o que jamais pode acontecer? Olha lá, de novo uma vírgula, antes do que. Aí as pessoas confundem essa vírgula aqui, achando que essa vírgula é viável, porque por inúmeras vezes as pessoas realmente veem a vírgula juntinho do que. Só que o que leva a vírgula antes, que pode levar a vírgula antes, é um que pronome relativo, não é um que conjunção integrante. Quando eu chego e digo aqui, apontou isso, o que naturalmente já é uma conjunção integrante, ó, apontou isso. Qual é o resultado que você tem? Uma oração subordinada substantiva e aquele que ele é uma conjunção integrante. Porque o pronome ele só entra no lugar de unidades substantivas, porque o pronome foi criado para servir ao trabalho de um substantivo, substitui um substantivo. Ou ele acompanha um substantivo, ou ele substitui um substantivo. Então, essa unidade toda que vem aqui à frente inserida pelo quê?
Quando pode ser trocada pelo pronome isso, é um elemento claro e declarado de que é uma unidade substantiva. É um texto singelo, bobinho, banalzinho, só para você enxergar de antemão e mais rápido que esse que é à frente é integrado à unidade, justamente para que ele possa puxar uma oração que complemente o que ficou faltoso aqui na oração anterior. E o que ficou faltoso? Complementação para o verbo. Né? Você sabe perfeitamente, um estudo publicado em 2015 apontou. Você sabe quem apontou, um estudo que apontou. Mas o que esse estudo apontou vai vir à frente. Então, são duas unidades de forma de extrema relevância aqui, de suma relevância. O flexionador do verbo, que é um estudo publicado, que é o sujeito aqui nós, e a unidade que complementa o verbo, que é a complementação do verbo, que é o nosso objeto oracional. Nosso objeto em formato de oração substantiva, objetivo direta. Então, o que eu teria aqui à frente é que necessariamente retirar essa vírgula. Então, a vírgula não pode vir depois do que, muito menos antes do que, porque essa vírgula não é de que pronome relativo, né? Então, eu tenho que entender muito claro isso. Então, olha lá, apontou que o espectro da extinção, de novo, a mesma vírgula, olha, errônea. Então, eles só mudaram a vírgula para antes do que, mas mesmo assim, se o aluno tivesse dúvida em relação a essa vírgula, essa aqui não pode ficar. Então, nós temos duas opções errôneas. E aí, tudo aquilo que vocês já teriam testado na A e na B, já teriam evidenciado na A e na B, devem ser passadas para análise da C e da D, para que vocês consigam ganhar tempo. Então, o que nós vamos compreender? Na A e na B de bola, duas unidades ficarem intercaladas. Se na letra C essas unidades ficam intercaladas, não haverá problema. Vamos dar uma olhada na C. Um estudo publicado em 2015, beleza, ó, com base em dados da União Internacional, nós já sabemos desde a letra A que esse elemento está ordenado de forma correta. Para a conservação da natureza, nós já sabemos que até aqui eu não preciso testar, que esses dois grupos semânticos, né, morfossintáticos, estão separados de forma correta. Existe correspondência sintática e semântica para aquele emprego. Apontou que o espectro da extinção ameaça, ó, apontou que não existe vírgula nem antes do que, nem depois do que, porque esse que é integrado à unidade, é uma construção integrante, ele é integrado ao escopo das duas orações, ao corpo das duas unidades oracionais, para que haja liga entre elas, né, para que a unidade que vem à frente consiga realmente complementar a falha da oração anterior. Se eu chego ali e coloco vírgula, eu quebro essa cadência, essa unidade. Então, não existe nem vírgula antes nem depois, até aqui perfeito. Apontou isso. Beleza, entra em comum acordo, entra em conjunto. Que o espectro da extinção ameaça, olha, não tem vírgula aqui para falar que houve erro, né? Porque o espectro que vai realmente ameaçar, cerca de 41% de todas as espécies de anfíbio e 26% dos mamíferos conhecidos. Não tem nenhuma unidade errônea na letra C. Então, se eu quero a unidade correta, já vou marcar a letra C como unidade correta, perfeitamente, tranquilamente. Vamos dar uma olhada no erro da D. Um estudo publicado em 2015, com base em dados da União Internacional, eu não posso, de forma alguma, deixar essa vírgula isolada, dá uma olhada lá, para a conservação da natureza. Aí chove aqui, primeiro, essa vírgula, por obrigatoriedade, já teria que ter mantido um par com essa unidade aqui, logo após 2015. Por quê? O que a FUMARC entende? Quando você tem informações, isso até serve lá para a redação, para vocês levarem para a redação, de forma muito clara. Quando você tem uma unidade que é o centro da informação, com informações que foram agregadas, essas informações agregadas, elas precisam ser separadas por pontuação, para que elas sejam compreendidas que são acréscimos semânticos. Então, o foco aqui é dizer, um estudo publicado em 2015 apontou, esse é o nosso foco, essa é a nossa unidade de foco. Só que aí essa unidade de foco, até que realmente ela volte à unidade central, um estudo publicado em 2015 apontou para que essa unidade que foi colocada lá em cima faça liga com a estrutura verbal que foi posta lá para baixo, lá embaixo, você vai ter uma certa dificuldade aqui, porque várias informações foram colocadas ali ao meio. Então, eu preciso necessariamente colocar essas informações que são dados acrescentados entre vírgulas, e eu não tenho exceção para isso aqui. É uma relação
compreendida pela FUMARC, estabelecida pela FUMARC e amparada em inúmeras gramáticas. Então, para a FUMARC não existe exceção nesse trabalho. Um estudo publicado em 2015, eu teria que ter colocado uma vírgula aqui para que essa vírgula já trabalhasse com essa. E aí, essa vírgula aqui, de novo, ela irá trabalhar em conjunto com essa. Se você retira essa vírgula, ela teria um isolamento dessa unidade toda aqui para trás, ou seja, ela teria apenas um trabalho. Ela não terá apenas um trabalho, ela irá trabalhar por duas vezes aqui dentro. Ela será, aqui para trás, o apoio necessário para colocar essa informação aqui entre vírgulas, com base em dados da União Internacional. Então, essa primeira vírgula tem um trabalho anteposto, que é dar apoio à separação dessa unidade aqui, dessa matriz informativa, para que logo à frente essa mesma vírgula dê também apoio à informação que é posta à frente, que é um outro elemento que foi agregado. Para a conservação da natureza, apontou o quê? O espectro da extinção ameaça. De todo jeito, mesmo que esse aluno não tivesse percebido que aos olhos da FUMARC, essa vírgula aqui seria necessária, extremamente necessária, mesmo que ele não tivesse visto isso, essa vírgula aqui está errônea. Então, olha, apontou que o espectro da extinção ameaça? Não. Apontou que esse substantivo, necessariamente, ele traz flexão para essa base verbal, para o verbo ameaçar. Então, não posso colocar vírgula entre essas unidades. E aí, nem importa se houve deslocamento, se não houve deslocamento, eu posso deslocar quantas vezes eu quiser uma base ali de substantivo sem o menor problema. Eu posso fazer esse trabalho sem o menor problema, mas eu preciso compreender que quando esse substantivo sujeito é deslocado para um lado, deslocado para outro, a FUMARC não separa esses corpos com vírgula. A FUMARC separa informações intercaladas entre vírgulas. Não sujeito quando é deslocado, verbo quando é deslocado, tenham muito cuidado, tá? Se o sujeito tivesse vindo deslocado, mesmo assim vocês deveriam ter cuidado, porque é um deslocamento que não é crescido de vírgula. Combinado? Então, letra C nessa nossa questão aqui. Vamos passar para uma outra questão para nós identificarmos o perfil FUMARC. No anseio da pontuação. Vamos lá. Terceira questão. Vamos dar uma olhada aqui o que a banca irá propor aqui para nós. Portanto, é cada vez mais normal. Nessa frase, as aspas servem para. Nem era necessário, vou pegar aqui o pincel e mostrar para vocês. Nem era necessário, eu trouxe só o trechinho, nem era necessário voltar ali o texto. Aqui, por processo de exclusão, o aluno consegue perfeitamente evidenciar a situação. Quando você fala aqui, é uma outra pergunta de praxe da FUMARC, trabalhar relações semânticas por meio de aspas. Quando ela pergunta qual foi o emprego, exprimir uma ironia, ela irá trabalhar uma ironia quando você sentir que aquela palavra que foi colocada ali entre aspas, que ela trouxe um deboche acentuado, mas que no trecho em que ela foi empregada já havia um deboche. A ironia nas provas da FUMARC, ela é representada por meio de traços debochados, por meio de um deboche muito acentuado. Quase como se fosse um sarcasmo, aquele deboche bem forte. Aí aquela palavra que foi colocada entre aspas, ela seria o centro do deboche, o centro da ironia. Aí sim eu vou dizer que é um aspecto que o emprego de aspas teria vindo para separar a humanidade irônica. Para que haja ironia, o trecho já teria que abarcar um deboche e a palavra que foi separada ali por aspas trazer um deboche mais ainda acentuado. É necessário que isso aconteça. É necessário. Não dá para marcar que é deboche, que é ironia, se não ocorrer essa relação que eu disse a vocês. Então, aqui, A1, eu quero a correta, não é? Está correto. A1 eu já vou retirar, então. Tudo aquilo que tiver 1, eu já retiro, que é a letra A e a letra B de bola. Concordo? Aí eu vou olhar e falar assim, gente, que opção que eu vou marcar? Tá, fácil. Você tem duas apostas aqui. Se você acertar 3, você já sabe para onde você vai caminhar, e se você achar 2 mais fácil, você já sabe para onde você vai caminhar, concordo? Então, olha, 2, evidenciar uma citação. Não é citação. Para ser citação, a palavra que foi colocada entre vírgulas deveria ter vindo dentro de um grupo que dissesse assim, de acordo com fulano de tal, nos aspectos acordados pelo Beltrano,
no que diz respeito ao trabalho de fulano. Então, eu teria que ter uma ramificação de raciocínio, endereçar de quem era aquele raciocínio, para que aí sim, aquela palavra colocada entre aspas, representasse ali dentro um processo de citação. Então, automaticamente, eu já sei que a número 2 está errônea. Então, já chega aqui e já elimina a letra C. Consequentemente, eu já vou marcar como resposta a letra D de dado, que me diz o seguinte: realçar a palavra. Muito difícil o aluno ir lá e marcar de imediato o realce de palavras, muito difícil. Mas é fácil quando nós vamos apoiando o entendimento de que uma unidade para trazer sentido irônico, o trecho já tem que ter um deboche. Uma unidade para indicar a citação, o trecho tem que dizer de quem é aquela parte, de quem é o raciocínio daquela unidade. Aquela unidade é relativa a quem? Quem trouxe aquele aspecto? Porque aí eu consigo enxergar qual foi a natureza da unidade. Toda unidade, todo emprego de aspas, ele é evidenciado não só na palavra, mas sim no trecho em que ele está, no bloco em que ele está. Então, prestem bastante atenção para que vocês não confundam o que marcar caso fumar que peça o trabalho de emprego de aspas. Vamos aqui à quarta questão. Olha lá, vamos evidenciar o trabalho da quarta. Eu dizia que não devemos nos espantar, infelizmente, com o fato de que a mentalidade antiga continua viva. Vamos pegar aqui os pincéis. Sobre o travessão da palavra infelizmente, pode-se afirmar que, vamos lá, desempenha a mesma função que a vírgula. Nós acabamos de conversar que sim. Teríamos que ter um cuidado se fosse uma outra banca. Para fumar, tanto no que diz respeito ao aspecto semântico como gramatical, quando você coloca aquela unidade entre vírgulas, realmente o que você tem ali é dar um sentido àquela unidade, evidenciar, destacar aquela unidade. E essa unidade seja trocada por vírgulas, ou por parênteses, ou por traços, esses sinais são correspondentes tanto no anseio semântico quanto sintático. Então, olha, desempenha a mesma função que a vírgula? Sim. Perfeito. Então, eu já sei que a 1 é certa aqui para mim. Eu já poderia tentar ir lá em alguma questão e eliminar aquilo que não tivesse a 1, concordo? Né? O que era correto, olha, correto, então eu já poderia chegar aqui e eliminar a letra C. Porque nós já conversamos de forma muito incisiva o trabalho da FUMARC, o jeito da FUMARC, a evidência da FUMARC. FUMARC não é com os planos, concordo? Na Fundação Carlos Chagas, cada banca puxa para um ritmo diferente. É errado quando o aluno faz, por exemplo, um trabalho, um estudo, e ele aproveita esse estudo para outras bancas, porque às vezes, para uma banca, ela tem uma visão de enxergar, uma forma de enxergar, e a outra banca, em relação à mesma matéria, ela tem um outro perfil, que é o que acontece muito. Às vezes o aluno erra sabendo a matéria, mas ele erra não por desconhecimento de causa, mas sim por desconhecimento do perfil da banca. Então, olha lá. Isola a palavra, infelizmente, dando-lhe um valor enfático. Todas as vezes que você coloca uma unidade entre vírgulas, entre parênteses, entre traços, realmente você fez o trabalho de isolamento daquela palavra, você isolou aquela palavra e realmente, de alguma forma, você deu ênfase para ela. Para FUMARC, esses sinais, ó, vírgulas, traços ou parênteses, eles vão dar ênfase da mesma forma para a palavra que ficou ali ao meio, ou para a unidade que ficou ali ao meio. Se fosse para consplan, por exemplo, quando você emprega aspas, você dá evidência ao meio. Quando você emprega, parênteses, você dá evidência ao meio. Quando você emprega, por exemplo, vírgula, você daria evidência ao que está do lado de fora. Para FUMARC, não. Esses sinais, vírgulas, traços ou parênteses, são correspondentes e eles evidenciam, sim, ênfase para o que está ali no meio. Então, já sei que a 2 é certa. Aí eu vou olhar aqui para a terceira. Substitui o ponto e vírgula? De forma alguma, de forma alguma. Lá na nossa aula de pontuação voltada para a necessidade da pontuação dentro da redação, nós fizemos comentários acerca da substituição, por exemplo, de 2 pontos por ponto e vírgula. E aí eu disse a vocês que esse sinal aqui, ele evidencia a somatória do ponto com a vírgula. Ele indica uma pausa mais prolongada, a vírgula seria uma pausa rápida, o ponto seria o término, a indicação da finalização de algo, e o ponto e vírgula seria uma pausa prolongada.
o ponto indicaria que o elemento anterior, de alguma forma, ele foi estabelecido com o máximo de informações que ele poderia ter, mas que a vírgula nos indica que logo à frente você trará uma informação que será agregada ao que foi apresentado aqui. Você não consegue tirar os traços daqui e substituir por ponto e vírgula, porque são necessidades totalmente diferentes. Né? Não tem como tirar as duas unidades que evidenciam separação daquele elemento, destaque daquele elemento, por um sinal que evidencia que aquele elemento foi trabalhado, tendo uma relação já conclusa sobre ele, sobre o fato, sobre aquele acontecimento, mas que à frente eu vou agregar informação. São situações distintas, né? Não é cabível, não é cabível. Na nossa aula de pontuação voltada para a vírgula, nós conversamos muito forte sobre isso. Vamos enxergar aqui, portanto, então, qual opção que nós vamos marcar. Olha, vamos lá. Aquela que diz, ó, não é a letra A, que disse que a 1 e a 2 são perfeitas, que é errado é tentar trocar aquelas vírgulas por ponto e vírgula. Então, nós vamos marcar certinho ali a letra A. Pessoal, um beijo carinhoso a vocês, até o nosso próximo encontro. Continuem estudando, continuem se dedicando ao estudo da língua portuguesa, porque ela pode realmente ser uma aliada rumo à aprovação de vocês. Beijo carinhoso, tchau, tchau.